Bom, gente, a gente tá voltando com a segunda parte do Podcasters em Ação. A gente tem uma nova convidada, pode se apresentar. Oi, eu sou a Júlia. Eu sou uma mulher negra, de cabelos crespos curtinhos. Estou usando uma camisa preta escrito sorri. Então, a gente tava falando dos pelinhos desde a tosse higiênica e os gatos, como é a higiene dos gatos? No geral, a gente não faz muita tosse em gatos. Tem, lógico que tem algumas raças específicas que são mais peludas que precisam disso. Mas para o gato, o banho em si, ele é muito estressante. Então, eles são autolimpantes, né? A gente fala que eles mesmos se limpam. Então, vocês percebem que ele fica o tempo todo se limpando, né? Então, eles são bem limpinhos. Então, assim, nós, veterinários, não indicamos um banho com muita frequência, a não ser que aconteça algum episódio que o animalzinho realmente precisa passar por um banho. E tem as raças, né, mais peludas, que às vezes precisa de escovar, aí tudo bem, mas no geral tem os banho-tos específicos para felino, né, para gato, para não gerar tanto estresse para eles. Roupinha para cachorro, para gato, é encomendável? Sim, agora na época principalmente do frio, né? É uma pergunta bem interessante. Nessa época do frio, os animaizinhos ficam doentinhos como nós, né? Então, os problemas respiratórios nessa época é bastante comum. Então, o que nós recomendamos? Esses animais que são de grande porte, que não tem como ficar dentro de casa, sempre deixar eles num alojamento mesmo, que não pegue friagem, se possível com cobertinha, roupa. Então a roupa em si, ela é bem recomendada nessa questão do frio, nessa época. Então é importante que o animalzinho fique num lugar protegido, né, do frio e de agasalho também. Também acho que deve ter várias pessoas com a mesma dúvida também. É sobre a temperatura que eles sentem, que falam que medem pelo narizinho deles, né? Como seria assim, mais molhadinho assim que tá bem, ou se tiver sequinho tá com alguma alteração? Certo. Na verdade, isso não é tão fidedigno, né? Não é tão verdadeiro. Então, o que normalmente para ter uma temperatura adequada, a gente precisa de um termômetro para a gente aferir a temperatura, tá? Mas lógico, às vezes é um sinal, um narizinho mais úmido, né? Pode indicar às vezes um resfriado, um narizinho mais seco, às vezes pode indicar uma desidratação, mas o ideal mesmo para você aferir uma temperatura é com um termômetro, tá? Então para ver se também tira assim, uma coisa que tá assim, não sei se aprendi ou não, mas é o certo. Eles transpiram pela linguinha, isso é verdade ou não? Também não. Também pela língua, pela patinha, né? Quando eles molham a patinha, porque Eles tá também. refrescando. Isso, Agora entendi exatamente. porque a minha faz aí. isso. Tá certinho. Entendi agora. Júlia, quer fazer alguma pergunta? Por enquanto não, Dani. Pode. Tem roupas diferentes ou a gente pode comprar na loja de animais? São lojas específicas de animais, né? E tem algumas roupas que são roupas de inverno. Existe a roupinha, por exemplo, de pós-operatório, quando o animal passa por algum processo cirúrgico, serve como proteção. Então, são dois tipos de roupas que a gente encontra no mercado. Então, se é uma roupa mais para esquentar, são as roupas de frio. E existe também a roupinha de pós-cirúrgica, que é para proteger onde foi feita a cirurgia. Deixa eu ver. Qual seria a recomendação, assim, em quanto tempo para dar banho? Se tem um dia certo? Esses animaizinhos de pelo longo, normalmente, eles vão mais ao banho do que os pelos curtos, né? Mas, no geral, nós veterinários, nós não gostamos tanto de banhos com tanta frequência, porque acaba tirando ali a proteçãozinha da pele do animal, né? Mas tem a questão também cultural da família, né? Tem gente que dorme com cachorrinho, né? Fica mais em contato.
Então esses normalmente tomam banho semanalmente. Mas se a pessoa tiver condições de dar pelo menos um banho no mês, é o ideal. Dependendo ali do estilo de vida de cada um, né? Isso a gente vai ter que saber selecionar com a realidade de cada pessoa, de cada animalzinho. Lá na sua clínica, além de gato e cachorro, tem algum outro tipo de animal que vai ou só os dois, sabe? Eu atendo só cães e gatos, mas tenho outros veterinários que também usam o espaço, que eles atendem animais exóticos. Então já apareceu tucano, já apareceu tartaruga, coelhinho, essas outras espécies também. Já surgiu lá no consultório, que daí é um outro veterinário com outra especialidade, né, que faz o atendimento. Para animais exóticos precisa ter uma especialização? Ou... Isso, é necessário ser veterinário e aí depois ele fazer uma especialização de animais silvestres e exóticos. É mais difícil deles com o cachorro ou é igual? Assim, o animal selvagem, exótico, eles têm as suas dificuldades, sim, né? Por exemplo, eu não consigo atender um tucano porque eu tenho medo do bico dele. Ele tem um bico grande, então, assim, tem toda uma forma de você abordar esses animais, né? Então, pra mim, no meu dia a dia, lidar com gato e cachorro é tranquilo. Agora, para atender uma cobra, eu já teria medo. Verdade. Agora que você falando em cobra, essas coisas tem aquele lá em São Paulo, aquele Butantan, né, que cuida de cobra. Exato, tem também. Então aqueles veterinários que cuidam deles lá, então são especializados para cobra. São especializados, exato. Isso. E como também existem as especializações como para nós humanos. Então, hoje no mercado veterinário existe o oftalmo, neurologista, ortopedista. Então, hoje a veterinária em si, ela está se especificando muito em cada área, né? Então, isso também é bem interessante no mercado de trabalho, né? Para quem quer fazer veterinária hoje, tem um leque de opções, né? Tem ultrassom, raio-x, então acaba sendo uma profissão muito legal de trabalhar. E aqueles tipos ali que aparece em TV que vai salvar animais, por exemplo, na África, ver os animais doentes. Isso é muito legal. Eu, inclusive, tenho uma veterinária amiga minha que foi para África. Ela ficou lá praticamente um ano trabalhando com os elefantes e foi uma experiência muito legal, porque ela me mandava vídeo, né, de lá, e é bem interessante a vida silvestre lá, né? Então, para quem é veterinário ou até mesmo voluntário que tem vontade de conhecer, eu acho que vale muito a pena você passar a ter esse contato com esses tipos de animais, que a gente aprende muito com eles, né? Então é bem interessante. Você já conhece você falou também lá no Arte, que eu entendi, que você viajou para a Argentina. Isso. Quando eu fui para a Argentina, eu fui para a região da Patagônia, que é bem frio, e lá eu tive contato com os pinguins. E foi bem legal poder ter esse contato com eles, né? Então foi uma espécie diferente também para conhecer. E falando um pouco, voltando um pouco no assunto de banho, né? Em casa, tem pessoas que dão banho em casa e na clínica também. Como pode ser esse banho? É água normal, água quente que eles usam no banho? Normalmente é água morna, né? Principalmente pensando agora que a gente está numa época do frio, então os animaizinhos sentem frio, então a melhor opção é sempre o banho morno, né? Não muito quente, para também não ter risco de machucar a pele. E depois do banho, você secar o animalzinho, para não ter risco dele formar uma dermatite, ferida de pele, por conta de deixar a pele e o pelo úmido. Então é importante sempre deixar o animalzinho bem sequinho. E de preferência não deixar em sol, porque isso também é prejudicial.
Então você tem que secar com uma toalha, tirar o excesso da água, né? E depois vem com um secador mesmo de cabelo, né? Pra secar bem o animalzinho e deixar ele sequinho. Ah, pensei que também deixando. Sim, a gente enxugava, lá em casa a gente enxugava essa cachorrinha. A gente também pensava, a gente tirava o grosso e deixava ela pegar o solzinho pra ver se secava. Eles gostam, mas o ideal não é deixar secar no sol. É sempre secar com um secador mesmo. Eu vi que se secar, tipo, dar banho no cachorro, deixar ele no sol, pode dar alergia, pode dar uma doença. Então, sempre quando eu vi veterinários já falaram que você pega um pano, enxuga ele tira o excesso mesmo da água pra não dar. Isso. E de preferência sempre usar shampoo próprio para cão, né? Nunca usar os nossos shampoos. E shampoo de preferência neutro, para que não tenha nenhum risco de alergia ou algum outro problema. Sim. Então é shampoo próprio para animais e de preferência que seja shampoo neutro. E também tem aparelhos dentários para animais e escova para hoje na veterinária já existe também a especialização de odonto, né? Tem veterinário odontologista que já faz essa parte. É bem interessante, né? E a saúde bucal no geral. Então hoje os animais eles passam por processos de limpeza dos dentinhos, tira excesso de tártaro. Às vezes tem dentinho que tem algum problema que precisa ser extraído. Igual adulto? Igualzinho da gente. Nossa. Hoje os animais, os pets, eles estão cada vez mais parecidos com os humanos, né? Então, nessa questão de saúde, a gente cuida bem deles para realmente eles terem uma longevidade. Que é isso que a gente quer, né? Todo mundo quer envelhecer bem e por um bom período. E os animais é a mesma coisa. E eu nem sabia que o cachorro podia escovar o dente. Sim, tem as escovas específicas, as pastinhas de dente também, que são específicas para animais. Nossa! Você viu? O cachorro vai até no dentista. Que chique. Exatamente. É isso aí. Também tem outra parte também, assim, de passeio. Tem horário. Sim. Olha, eu ia falar disso, Adriana. Você ouve fala. Agora a gente está num período que não é tão quente, né? A gente está passando agora aí para uma temperatura mais amena. Mas na época do verão é sempre recomendado que o animalzinho não saia, né, no período muito quente. Então é recomendado sair na parte da manhã até umas 10 horas da manhã, até por conta da patinha, né? Não ter risco de queimar a patinha. Ou às vezes o animalzinho também sofrer uma hipertermia. O que seria isso? Um aumento muito forte da temperatura. Então, escolher os horários específicos que são menos quentes, né? Então, na parte da manhã até umas 10 horas seria um passeio legal. E depois às 4 também. Então, sempre pensar na questão da temperatura do dia. Sim. Minha mãe faz isso. Exato. E quando tá chovendo? Aí não pode? Tem capinha também, né? Cachorrinhos que moram em apartamento, que às vezes tem um horário específico para poder sair com ele, que ele já está habituado. Aí tem as capinhas de proteção que você pode pôr, mas o ideal também, se puder... Como adulto? Exatamente. E aí, se caso puder esperar passar aquele período de chuva, né? Mas existe também as capinhas de proteção. Nossa! Olha só. E quando os cachorros passeiam, a gente pode levar petiscos para eles, se caso ele tiver com fome? Sim, tem os petiscos específicos, né? Que quando ele obedece, por exemplo, ele fez um passeio que não teve nenhum tipo de briga ali, né? O animalzinho entende tudo isso. Então aí no final você pode presenteá-lo com um petisco e aí fica um hábito, né? De bom comportamento, assim, vamos dizer. Sim. De carne e de frango, né? Aí tem vários no mercado, né? De petisco. Tem os industrializados, que você já compra pronto. Ou se você, dependendo do que você preferir, também tem os naturais, que é entre as frutinhas. Eu sempre vejo na lagoa, essas coisas, pessoa correndo junto com o cachorro. Sabe que a pessoa tá correndo e o cachorro faz bem pro cachorro ou não?
Sim, tem os animais atletas também, né? Tem. Que daí eles participam de corrida, tudo mais. Você tem que respeitar a saúde do animal em primeiro lugar. Então, se o animalzinho ele estiver ali tranquilo, se ele é um cachorrinho que não tem problema de coração, pulmão, eles podem fazer as atividades normalmente. Então, é bem tranquilo. Tem algumas raças específicas mesmo para corrida. Então, é bem tranquilo. E aí faz companhia para as pessoas, né, correrem também. Diz que tem até escola para cachorro. Sim, tem a creche, né? Sim. Que muitos donos deixam para passar o dia, para o animalzinho não se sentir sozinho. Então tem também essa questão. Mas é saudável para misturar com os outros cachorros? Não tem perigo assim? Sim, existe um protocolo para que isso aconteça de uma forma saudável. Os animais eles precisam estar vacinados, vermifugados e também com ectoparasitas, que é para pulga, carrapato, para não ter risco de passar para os outros animais. Então é importante que esse animalzinho que tem esse estilo de vida, que é participar de escolinha, de creche, eles tenham vacinas em dia, vermífago e ectoparasitas, que é para pulga, carrapato, para não ter risco de passar as doenças para outros animais. Também tem hotel, né? Pra cachorro. É verdade, Isso, tem. tem sim. Quando as pessoas viajam, né? Ou tem algum compromisso, eles acabam deixando em um hotelzinho. Qual foi um animal mais, assim, que diferente que você já viu, Zé? Assim, na clínica, Zé? Diferente, eu quando fiz estágio, por exemplo, eu fiz estágio com meu amigo Roberto Stevenson, que é um veterinário de animais exóticos, e ele me fez segurar um morcego. Gente, E aí como esse foi o mais diferente de todos. O morcego tinha quebrado a asinha e aí foi necessário fazer uma consolidação ali do ossinho, né? Então eu tive que segurar o morcego para ele poder fazer isso. Mas aí já acompanhei também cobra, tucano, urubu. Acho que essas espécies assim que foram as mais diferentes. Na sua faculdade você ia para lugares assim para ver, estudar nesses animais lá, mostrar como vivem ou não? Só era laboratórios? Não, a gente ia a campo e nesse lugar que a gente ia a campo era uma fazenda e aí lá a gente tinha contato com os animais de porte grande, né? Boi, cavalo, né? Que a gente precisa passar por esse estágio também. Então, não só animais pequenos, né? Gato, cachorro, a veterinária acaba aí tendo várias espécies, aves inclusive, o suíno, então tem bastante animais aí para a veterinária explorar na questão de estudar. Você já consultou um cavalo? Eu nunca consultei um cavalo, mas eu já participei de consultas, né, de outros veterinários e daí eu pude acompanhar. É diferente? É um pouco diferente porque eles são grandes, né, e então assim você tem que ter uma outra forma de abordagem. Então você tem que ficar atenta se o animal também não é bravo, né? Para não ter risco de você se machucar no atendimento. Mas no geral, o veterinário que é especializado ali na parte de grandes, eles já são bem atentos a isso. Você usa luva, né? Tem que usar luva para fazer o atendimento. Mas como você falou, tem aquele animal tipo espinho. Como que fala? Porquinho. O porquinho espinho. Aí vocês usam uma luva? Sim, porque o que acontece? O porco espinho, ele só ataca se ele se sentir ameaçado. Se ele estiver tranquilo, ele não vai soltar os espinhos para te ferir. Mas a partir do momento que a gente vai fazer um atendimento para esse animalzinho, existem as luvas específicas de couro, que daí você pode, né, pegar o animalzinho sem ter risco dele machucar você. Mas no geral eles não soltam os espinhos para machucar. É só quando eles se sentem acuados mesmo. Aí eles soltam os espinhos, que é uma defesa dele.
Até recentemente também descobri que tem gente que consegue cuidar de peixinho também, saber como cuidar da água. Exatamente. Também tem essa questão dos peixes, né? Hoje tem uma gama aí de especialidade, então tem os veterinários que também tratam dessa área aí, que é bem interessante. Como lidar com o animal arisco? Como você cuida de Com animais, cães e gatos que são bravos, a gente tem que tomar bastante cuidado para eles não machucarem a gente, né? Para não morder, principalmente. Para cachorro, a gente tem a focinheira, que você pode pôr, né, na boquinha dele. E aí, se caso mesmo assim ele ainda for bem agressivo, a gente entra com a proteção química, que daí a gente tem que fazer uma sedação, para a gente poder examinar esse animal adequadamente. Aí dá uma injeçãozinha nele, ele dorme um pouquinho, que é o tempo que você vai examiná-lo. Mas no geral é bem difícil isso acontecer. Normalmente com uma focinheira já é o suficiente para deixar examinar. Mas tem um jeito certo de colocar focinheira? Tem um jeitinho certo, né, que a gente coloca na boquinha dele para ele não ter risco de morder a gente. E nem o tutor, né? Porque às vezes ele pode ir na hora sentir ameaçado e aí acabar mordendo o tutor também. Tem alguma pergunta, Júlia? Qual raça que é mais difícil de lidar, assim, ou os mais fáceis? Olha, tem algumas raças que são um pouco mais bravas, né? Que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado. Eu falo do Rottweiler, dependendo ali. É claro que isso depende muito da forma que a pessoa cria o animal também. Tem isso também, é que tem o cuidado, né? Exato. O cachorro é igual, como falam, lá como ouvi falar, o cachorro é a cara dos donos. Exato. Então, assim, se é um animal agressivo por estilo de vida, né? Que a pessoa vai lá e fica incentivando o animalzinho a ficar bravo. Mas tem algumas raças que é já dele mesmo, dele ser bravo, né? Então, o Rottweiler é um cachorro que a gente tem que tomar sempre cuidado, sempre ver como que é o comportamento dele antes da gente colocar a mão e tudo mais, né? Tem uma outra raça também, que é o Chow Chow, que ele também é um cachorro que normalmente eles são um pouco mais traiçoeiros, então tem que tomar bastante cuidado. O Pinscher, Isso que eu ia falar. ele é pequenininho, mas ele é bem bravo. Isso que eu ia perguntar A dos maioria famosos Pinschers. Exatamente. A maioria que vai lá no consultório, eles são bravos. Porque eles tremem bastante. É verdade. Eles tremem mesmo. Eles tremem pelo fato deles estarem num ambiente diferente, né? Então isso pode causar ali um certo medo e aí eles tremem. O tremor tem várias coisas que a gente pode pensar. Alguns animais que são mais idosos, por perda de musculatura, eles também tremem, tá? Mas no geral, assim, esses cachorrinhos pequenininhos, eles são mais nervosinhos. Invocados. Invocados. E aí eles querem, eles têm essa questão do tremor, né? Então uma Pinscher que eu tive, então era ver com defeito, porque era calminha, eles faziam tudo. Eu dei um treminho, fazia nada, era mais calminha. Provavelmente a família de vocês soube passar aí uma tranquilidade, né? Mas não esquece que é comportamental e é do animal também, né? A raça em si já é uma raça mais bravinha. Tenho uma dúvida pra tirar. É verdade que quando a gente se muda, por exemplo, a gente se muda de casa, e aí o cachorro ou o gato vai na mesma casa ou não? Sim, tem que levar, né? Às vezes tem animaizinhos, principalmente acontece isso com gato, né? O gato, às vezes, ele tem essa questão de fugir. Então, você leva primeiro o animalzinho, faz a apresentação da casa, leva as coisinhas dele, para ele entender que ali é o novo ambiente dele. Mas, no geral, tem que apresentar a casa e com calma, né? Para ele não se sentir ameaçado num ambiente diferente. Isso mesmo. E as vacinas, como deve ser lá também? Porque Interessante. Isso é extremamente importante.
as vacinas, né? Como para nós. Todos nós temos as vacinas e para os animais também, tá? Então, o esquema de vacinação para filhotinho começa a partir de 45 dias e a fase adulta é anual. Então, todo ano ele tem que receber as vacinas que são importantes, a V10 e a raiva, que essas são essenciais para evitar algumas doenças sérias, né? Por exemplo, a sinomose, que é uma doença que normalmente não tem cura, ou se tem, o animalzinho fica com sequela, né? A parvovirose, a leptospirose, que é a doença do rato, a raiva em si também, que é uma zoonose que pode passar para a gente. Então, é bem importante que o animalzinho seja vacinado anualmente. Além do... Eu não ia perguntar aqui se era todos os animais que tinha que vacinar, mas só parte dos mamíferos, né, que tem vacina, ou os outros animais também que tem que tomar alguma coisa? No geral são os mamíferos, né, e os carnívoros, assim, no geral eles precisam ser vacinados, mas os de convívio nosso mesmo, né? Então, o gato, o cachorro, né, a vaca, o boi, tem que também vacinar para a gente não ter risco aí de doenças, né? Também tem pessoas que cuidam de animais diferentes, né? Tipo rato de normal, ratinho pequenininho de laboratório que fala, né? Isso. Aí no caso eles entram mais para pesquisas, né? Algumas instituições eles usam para fazer pesquisas de medicação, de algum produto, né? Nessa questão de ratinhos de pesquisa mesmo. E tem a parte veterinária, que é já a parte de doméstico, né? Que é pessoa que tem mesmo como estimação. Aí também tem essa separação ali de animais. Tem remédio para animais ou não? Sim, alguns medicamentos a gente pode dar para animais, e tem também os medicamentos específicos veterinários. Daí, por isso que é importante sempre passar com o veterinário para saber qual a medicação que precisa ser dada. Nossa, eu não sabia dessa. Sim. É bem interessante, né? É muita pergunta, né? E a pessoa fala, vou perguntar agora. Muita coisa. Sobre as unhas deles lá também. Tem um jeito de cortar também. Tem. É uma boa pergunta. Porque o que acontece? Às vezes a unha do cachorro, ela é uma unha escura. E aí ali passa uma veiazinha. Então você tem que tomar bastante cuidado para não cortar e sangrar. Às vezes acontece de sangrar, porque às vezes a unha escura não dá para perceber ali que passa aquela veiazinha, né? Mas no geral também tem uma forma adequada para ser cortada essa unha, para não gerar esse sangramento, né? Então, normalmente banho tosa ou veterinário que faz esse tipo de procedimento. E de gato? Gato também, a mesma coisa. A gente tem que tomar cuidado para também não ter esse sangramento e cortar as pontinhas, principalmente gato que vive dentro de casa. Agora, os gatos que às vezes vivem fora, a unha acaba sendo uma forma deles subirem em árvore, se defender. Então, aí vai depender do estilo de vida do animalzinho. Lembrei também, você viu, não sei se você chegou a ver no Facebook, essas coisas, daquele, tipo reportagem, né? Um moço que cuida de canil lá, mostrando com aquele cachorro branco separando briga lá, todo mundo. Um tipo pudim mais branco separando lá, que acho que virou febre lá, que todo mundo comentou. Certo. Aí, quando é assim, quando tem um cachorro desse, que é bom ou não? Cachorro agressivo, assim? Não, assim, de controlar, sabe? Tá um brigando com o outro, aí chegou pra separar e todo mundo obedeceu esse cachorrinho branco. Aí todo mundo parou, os dois pararam. Entendi.
pode ser que ele seja um cachorro dominador, né? Uhum. Que ele conseguiu ali tirar essa questão da briga. É sempre importante, né? Ter o cara ali que não gera problema, né? Uhum. Então, um cachorro mais pacífico, talvez, né? Seja isso. Seria uma boa opção. Ah, e os papagaios? Agora que eu lembrei que tinha uma vizinha que tinha papagaio. Aham. Como é cuidar de papagaio? Já experimentou ou já ouviu alguma história? Então, na minha área, eu não atendo papagaio, tenho um veterinário especialista, né, que faz esse tipo de atendimento, porque a minha área é mais cães e gato, mas tem sim toda uma forma correta de alimentar, da limpeza dele no geral, né? Então aí entra a parte de especialização mesmo, a parte de animais silvestres. Aí entra a parte do veterinário que cuida dessa parte, que é bem interessante, é bem legal. Já teve na clínica lavagem para como o cachorro come muita coisa? Sim, eles comem muita coisa, já aconteceu sim. Animalzinho que comeu coisa Ou que fazer algum tratamento? Sim, já aconteceu muito de animalzinho comer coisas que não devia e acabar passando mal. Porque o dono, né, dá às vezes. Isso, não exatamente. E também por falta de alguma doença mesmo, um Sim. fator doente patológico. Às vezes o animal não tem, por exemplo, uma mobilidade do intestino adequada e aí ele faz fecaloma, que são fezes endurecidas. E aí a gente precisa entrar com um procedimento, né, de lavagem intestinal, por exemplo, para poder tirar aquele excesso de fezes acumulado ali. Então é comum, sim, acontecer isso, tá? Mas é verdade que eu já vi e já ouvi pessoas que por exemplo, tem coisa no chão, por exemplo, tem alguma coisa que não seja comida, que não seja alimento. Saquinho de supermercado, tem um pedacinho, por exemplo, tem um Certo. pedacinho no chão, o cachorro ou o gato pega e põe não sei se lambe ou come. Nossa, é muito comum. Já aconteceu de cachorro chegar pra mim que comeu meia. Exatamente. Já aconteceu o cachorro de comer, sabe elastiquinho de cabelo? Sei. Porque eles acham no churrasco que é alguma carne. E aí é gravíssimo. Nossa. Aí a gente tem que fazer cirurgia desses pacientes. Muitas vezes tem que abrir o intestino ou abrir o estômago, dependendo de onde estiver esse corpo estranho que a gente fala, né? Que não é para ele comer aquilo e ele acaba comendo. Então a gente tem que ficar muito atento com essa questão também. De não deixar nada jogado no chão, porque principalmente filhotinho que são mais curiosos, né? Então eles vão comer mesmo. Então, casa que tem criança, que tem brinquedo, tem que tomar cuidado, não deixar nada no chão para que não tenha esse risco deles comerem, né? E obstruir, a gente fala, né? Então aí ele pode ter um quadro aí de emergência. Você já fez, como que fala? Aquele cirurgia, mas fez também um pouco para ver o que tinha dentro. Isso, a gente faz exame antes. A gente correlaciona, né, a clínica do paciente, o histórico dele, e aí, frente a isso, a gente pede alguns exames para a gente fechar um diagnóstico, para a gente ter certeza, para levar o animalzinho para o centro cirúrgico, sabendo realmente, de fato, o que vai ser feito, né? Então, a gente faz ultrassom, às vezes a gente faz o raio-x, para a gente ver certinho. Mas você já viu alguma coisa dentro do animal? Sim, é bem comum. Como eu te falei, tem um paciente que já comeu meia, já comeu bolinha, já comeu elastiquinho de cabelo, então é bem comum. Teve algum animal, tipo assim, cachorro que foi na clínica que teve um histórico de envenenamento? Sim, é bem comum também o envenenamento. Infelizmente, algumas porque plantas... tem gente que dá veneno pro cachorro e o cachorro vai lá. Tem esse fator, né, da pessoa e também tem um fator de plantas. Algumas plantas que a gente tem em casa tem que tomar cuidado porque elas são tóxicas, né? Então, se o animalzinho come aquela planta, ela pode ficar intoxicada, né, um envenenamento, ou até mesmo por ingerir algum veneno, né? Às vezes as pessoas esquecem de pôr em um lugar alto,
deixa num lugar baixo, e aí o animalzinho, por curiosidade, vai lá, come, e aí também é um risco bem de emergência. O gato sobe, mas os gatos sobem e tem, por exemplo, tem umas plantas, na minha avó, né, que eu vejo, eles sobem pra ver o que tem em cima. Isso, eles E são aí- bem curiosos, Aí né? eles sobem. Aí eu fico de olho pra eles não comerem, mas às vezes ele tenta pôr a boca Uhum. nesse. Então é sempre importante que gato eles sobem, né? Então às vezes a gente não consegue evitar essa questão, mas se for um cachorro, por exemplo, a gente sempre orienta e não deixar em locais que eles conseguem pegar. E o gato a mesma coisa, a gente tenta fazer de alguma forma estratégica para que ele não tenha esse contato com a planta. Então é importante também deixar isso orientado, né, para os tutores. Sim. Porque alguns comem em graminha e eles acabam colocando pra fora depois. Aí falam que é pra. Eu já ouvi dizer que é pra. Estava com enjoo, alguma coisa que faz melhorar. Tem alguns animais que têm uma forma de comer a grama para ajudar na parte digestória, né? E aí ajuda aí na forma de digerir o alimento, tá? Por isso que muitas vezes eles comem, ou até mesmo eles comem porque ele tá passando mal, não tá muito legal, e aí aquela graminha faz com que ele vomite. Então, tira aquela coisa que estava ruim, fazendo mal. Então, eles são bem inteligentes, né? Para pensar. Ele imaginar que comendo aquela graminha vai fazer bem. Então, é bem legal. E o caso dos ossos? Pode dar osso para cachorro? Eu não recomendo os ossos. Porque tem gente que dá e aí dá problema, né? Dá. Eu já tive casos de paciente que comeu ossos e aí perfurou o intestino, ou às vezes para na garganta. Então, assim, de preferência, para cachorros grandes, comprar ossos bem grandes, né? Que não tenha risco de perfurações ou que não tenha risco também dele ficar engasgado. Mas não é recomendado oferecer os ossos para o animal, porque pode ter esse lado de saúde mesmo, né? De engasgar, de fazer ali lesões no intestino. Então é importante que seja um osso específico para o tamanho do animal, para que ele não tenha risco de engasgar ou quebrar aquele osso e fazer mal para ele. Aí tem que ter cuidado também daqueles ossinhos de frango, essas coisas Exato. para não. Exatamente, tem que tomar muito cuidado, porque eles podem ser prejudicial mesmo. Tá? Até carne, né? Tem osso. Carne tem osso também. Isso. E como faz pra eles não comerem? Assim, não comer. Por exemplo, eles ficam perto da gente. Certo. Eles ficam perto da gente. Mas eles querem comer nossa comida, mas a gente não quer dar quando a gente tá. Quando é carne com osso. O ideal é que não dê mesmo, né? Como eu expliquei, já existe a ração, né? Que é específica para animal. Então, quando você estiver comendo, se você tiver algum legumes ali que você pode dar para ele, mas o ideal, frutinha, né? uma frutinha, mas o ideal é que não dê nenhum tipo de alimento caseiro mesmo. É bom evitar para não ter problema. Tem alguma comida de cachorro que dá alergia? Pode dar alergia? Sim. Ou... Esse é um fator bem interessante, Júlia, porque hoje na veterinária a gente atende muitos animais com alergia. E aí a gente vai conversando e vai descobrindo que os tutores dão comida, dão bolachinha, e isso tudo pode interferir na questão da alimentação se o animalzinho ele é um cachorro alérgico, né? Ou no pelo, né, também. Exato. Então aí nesse caso é interessante você entrar com a alimentação adequada e evitar, né, lógico, não dar comida caseira para ele que ele não dê esse tipo de problema. Mas é muito comum. E Tá. remédio? Remédio, Sim. pode dar algum remédio
nosso mesmo que a gente toma ou não? É sempre bom você perguntar para o veterinário antes de você automedicar. Medicar o cachorro. Então você liga para o veterinário ou leva até o veterinário. Olha, eu tô com meu cachorrinho assim, posso dar esse tipo de medicação? Aí o veterinário vai te orientar, sim ou não, mas o ideal é sempre você questionar, tá? Nunca automedicar, porque isso também é bem sério. Sim, quando algum bicho, eu já ouvi falar, quando algum bicho tá com alergia, o veterinário sempre fala, olha, traz ele aqui, vamos fazer uma consulta, vamos fazer uns exames pra ver se é isso mesmo, porque se não for, É bem isso mesmo. Sim. Então sempre precisa ser avaliado, né, antes de dar alguma medicação. Sim. Eles sempre falam isso. E como ajudar os animaizinhos de casa na época de fogo de artifícios lá, para protegê-los? Porque que eles têm interessante. muito medo. Boa também, pergunta, assim. gostei. É bem interessante isso, tá? Hoje já existe uma lei que não pode ser solto, né? Soltado rojões. Então, assim, mas a gente. Barulho, né? Exatamente. Eles não gostam, ficam irritados. Porque não só os cães, mas como pessoas também que têm uma sensibilidade, né? Então já existe uma lei que não é permitido, mas mesmo assim a gente sabe que ainda, né, sempre tem alguém que consegue fazer isso. Mas aí a gente orienta a não ficar com ele no colo para ele se sentir com mais medo ainda. Tentar formar aquela passar tranquilidade para ele nesse momento, tá? Para ele não associar o barulho com tanto medo. Ou, de preferência, também colocá-lo num ambiente com barulho de televisão, por exemplo, para não ficar tão audível, né? Vamos dizer assim, aquele barulho. Então, ligar um som, ligar uma TV, isso também acaba contribuindo ali para o animal não ficar tão assustado com o barulho. E também tem brinquedinhos, né? Também existem os brinquedos que você pode oferecer para tentar distraí-lo. Brinquedo que tem carne, põe a carne ou não? Alguns brinquedos tem como você pôr petisco, para ajudar ele ali a brincar, né? Mas... Tá com fome. Os meus gostam de bola. Eles gostam? Daquelas bolinhas, ficar jogando e eles correm. Eu também tinha Nossa Senhora. tinha uma poodle, na verdade tinha duas, que eu brincava, eu tava sentada e elas queriam jogar bola, aí eu jogava. Aí teve uma hora que eu não aguentei, elas queriam jogar, aí elas vinham, acabava, e apanhava na boca e já dava acabar, mas eu já não... É bem interessante, né, essa questão das brincadeiras, eles interagem bastante com a gente, né? É bem legal. Sim. Muito bom. Eu tenho 4 cachorros, né? Incrível como que eles são. Porque eu venho aqui pra Sorrir, nossa, eles ficam... Tipo, eles esperam eu chegar, aí quando eu chego em casa, nossa, é uma festa. Olha só, eles são assim mesmo. Eles percebem quando a gente tá chegando e eles são bem amigos. Sim. É muito Eu legal. tinha uma tartaruga na Argentina e eu dava, não sei se podia dar, mas eu tentava não dar, mas eu dei. Sabe, igual a gente come uma salada? Tá. Aí eu podia dar ou não? A tartaruga em si, elas comem folhas, né? Era Então, folha. isso. Então, dependendo da folha que você ofereceu, não vejo problema nisso, tá? Eles comem mesmo, não tem problema. Mas é muito legal também ter tartaruga, né? Sim. Você tem tartaruga? Eu tinha, na Argentina eu tinha. Tá. Aí depois eu vim pro Brasil, fiquei com ela, aí depois sumiu de mim. Eu tinha um peixe. Ah, que legal, um peixinho também. Aí depois Mas eu aí ele tive morreu. cachorro. Entendi. Aí depois eu tive cachorro. Aí depois eu arrumei cachorro. Eu já tive calopsita, Olha só, que legal. 2 calopsitas. E agora só tem cachorro. Só cachorro, 4. 4. Eu morei em apartamento, agora não tem mais nenhum. Não tem mais nenhum animal. Nossa. Porque, assim, fica fechado. E também, quando eu saio, quando eu vou pra algum lugar, eu não levo. Minha mãe também trabalha, então a gente
Ah, entendi. Pra não deixar muito tempo sozinho também, né, em casa. Aí já não. Por isso mesmo que a gente já não tem. Uhum, tá certo. Júlia? Tem mais Tem alguma mais, pergunta? gente? Tem algum cuidado assim que a gente precisa ter, extra, mas Os cuidados assim que eu sempre falo, que é importante, uma boa alimentação, as vacinas, né, que é extremamente importante também, e o manejo em si, né, dos cuidados em casa. Então, sempre dar atenção, né, pro animalzinho, levá-lo para passear, levá-lo ao veterinário. São esses cuidados que a gente sempre orienta para ele ter uma vida saudável e ter uma vida longa, né? Então, é importante ter essa responsabilidade com o animalzinho, porque muitas vezes as pessoas acham que o animalzinho é só pegar, mas não, precisa de todo um cuidado, né? Vacina, consultas com o veterinário, os passeios. Então é bem importante que a pessoa que for comprar ou adotar um animal tenha essa consciência. Quantos dias na semana, quando vai no veterinário, né? Quantos dias na semana que tem que ir, na verdade, pra fazer vacina Tá. e pra tomar banho? Aí vai depender muito do estilo de vida do paciente, mas quando é filhotinho a gente fala do esquema de vacinação, primovacinação. Então ele vai a cada 21 dias, quando ele é filhotinho, para tomar as vacininhas. Aí depois que ele finaliza esse protocolo de vacina de bebê, ele se torna um cachorrinho adulto. Aí vai ser anualmente a vacina. Igual o adulto, então. Exatamente. Aí todo ano tem que tomar vacininha. E como eu falei também, a questão do banho. Vai depender muito do estilo de vida desse paciente, se ele mora em casa, apartamento, sítio. Aí vai depender muito de como vai ser a vida dele. Mas o banho, no geral, dependendo do animalzinho, uma vez ao mês ou a cada 15 dias, né? É o suficiente para o banho. E na parte dessa faculdade, aquele escudo também, todo mundo fala, tem que cuidar deles na primeira vista, né? Que todo mundo sai chorando, desmaia. Ou naquela acho que parte de cuidar assim, e acho que fazer cirurgia, essas coisas. Tem pessoas, né, que às vezes no primeiro momento que vai ter essa experiência de passar por uma cirurgia, às vezes acaba se emocionando ali com o momento, né? Porque é uma cirurgia que às vezes abre a barriguinha do paciente, tem sangue, então tem gente que realmente passa mal mesmo, né? Por isso que é importante passar por esse processo na veterinária, no estágio, né? Mas não precisa seguir só essa linha, né? Tem, como eu te falei, tem amplo leque aí para ser explorado na veterinária. Então, mais essa questão de cirurgias fica mais para os cirurgiões mesmo, né? E aí, entre as outras áreas que a pessoa pode também trabalhar, né? Que não precisa passar por esse processo de cirurgia. Mas na faculdade em si, é necessário, porque precisa passar por esse período aí do estágio na cirurgia. Você também falou lá no Arthur, não sei se você pode comentar de novo, que eu entendi. Quando, por exemplo, você perde um cachorro ou um gatinho, vocês também ficam abalados? Exatamente. Porque o que acontece? A gente está lidando com vida, né? E a gente sabe que o cachorrinho hoje faz parte da família, né? Todo mundo, você chega na sua casa, tem um cachorrinho, um gatinho tá te esperando, né? Então, a partir do momento que o cachorrinho ou o gato fica doentinho, né? E ele vem a óbito, a gente sabe que os tutores ali, eles vão sofrer. E a gente que tá ali no dia a dia também, é muito triste, né? A gente perder uma vida, né? E a gente ainda mais sabendo que fazia parte de uma família ali que tem todo o carinho pelo animalzinho. Mas infelizmente, né? Faz o ciclo da vida, a gente também vai um dia, isso faz parte da nossa vida. E a gente passa pelo processo da perda, né? E aí a gente tem que pensar pelos momentos bons que o animalzinho trouxe, né, pra gente. Mas na veterinária a gente também tem que lidar com essa situação do óbito, que é um momento triste, infelizmente.
Ele já teve assim, de paciente que você via, você tratava por exemplo, desde filhote até a fase adulto, que foi lá se sente falta? Sim, já acompanhei vários pacientes, né, filhotinhos, e chegou numa fase adulta já, e às vezes, né, vem a óbito, então é bem triste esses momentos, né? E ainda tenho pacientes bem idosos também, né, desde filhotinho, estou lá cuidando deles, e a gente tem aí alguns protocolos, né, de tratamento para cachorrinho novo, para cachorrinho de vida média ali, jovem, e os mais idosos. Então é bem comum isso sim, da gente começar a tratar um filhotinho para vacina e chegar até o final que a gente já faz os tratamentos paliativos, né? Que a gente fala, que é a qualidade de vida, que é não sentir dor, né? Tudo isso. Tem famílias que vão embora, por exemplo, vai para outro país, conhecer outro país e levam os animais. Vocês cuidam deles ou não? Já fecham? Legal, boa pergunta também. Depende, tem gente que leva o animalzinho junto no avião. Então aí, o avião, o ônibus, dependendo, né? Mas se é fora do país, obviamente vai de avião. E aí o veterinário, ele tem que emitir um documento falando que aquele animal ele tá bem de saúde, que ele pode viajar, tá? E há outras pessoas também que, por exemplo, se volta para o país de origem, ele deixa o animal com alguém ou em um hotel, né, até ele retornar. Mas tem muitas pessoas que vão para fora do país, que, né, vão morar em outro lugar e acabam levando o animalzinho junto. Aí a gente tem toda a questão burocrática de documentação para falar que aquele animalzinho tá bem, que ele pode viajar junto com o dono dele. Aí vocês que arrumam esse papel, Isso, entra num site, você solicita esses documentos, ele é bem burocrático mesmo para poder viajar, porque o animal não pode estar doentinho, tem que estar com as vacinas em dia para ele poder viajar. E cada país tem uma norma, então a norma europeia tem uma forma, americana é outra, e aí você vai ter que pesquisar quais os documentos precisa para aquele animalzinho poder viajar. Bem interessante também, porque daí, né, é legal a pessoa que for viajar levar junto com ele, né, o animalzinho. Teve uma cliente que ela era atriz, ela viajou para Espanha e ela tinha 5 cães. E Eita! Bastante, né? Gente. E aí ela conseguiu lá se organizar tudo para poder levar todos os animais. Não foram todos de uma vez só, né? Porque o custo também não é tão barato para poder levar, e porque exige algumas coisas ali de vacinas, de sorologia para provar que o animalzinho tá bem. Mas ela conseguiu se organizar e levou todos os animaizinhos com ela. E aqueles que fazem a Olimpíada, os cavalinhos? Não entendi, desculpa. É aqueles que fazem Olimpíada, que tem que ficar cavalos. viajando. Também, eles também entram todo no processo, né? O veterinário precisa acompanhar, são feitos vários exames para eles poderem, para eles poderem fazer uma viagem segura, né? E principalmente por quê? Para não levar doença para outros países. Então a gente tem que ter o veterinário tem que ser responsável, né? Por essa parte, para poder organizar toda essa questão da doença, né? E fazer o encaminhamento e fazer também, toda a parte de documentação. Mas o veterinário... Porque se eles vão competir, aí sem encaminhamento, Isso. aí não dá. Não, eu acho que não. Exatamente, Júlia, é isso aí. O veterinário vai junto, às vezes? Dependendo do caso, sim. Às vezes o veterinário tem que acompanhar. Para esses casos de animais de competição, assim, né? Precisa, sim, de um veterinário para acompanhar o processo. Mas você já foi? Não, porque a minha realidade já é mais clínico geral, né? Então eu fico no meu estabelecimento, na clínica, e lá eu recebo os animais, né? Que são os cães e gatos. Então essa parte de animais de porte grande, eu não tenho essa experiência. Tá? Mas eu acredito que seja bem legal também. Sim. É bem bacana. E também tem cachorro de piscina, não?
quando não tem as perninhas, quando tem um pouco de como que fala? Que a gente trava a perna, Sim. o adulto trava a coluna. Uhum. E também tem negócio de natação, não? Sim, tem. A hidroginástica, Isso. por exemplo, para animalzinho que tem problema de coluna, às vezes fez cirurgia de joelho, aí entra na parte de fisioterapia, que é igual pra gente mesmo. Vai fazer hidroginástica, vai passar por aqueles processos todos de fazer os exercícios, é bem legal. E os cachorros, eles podem ir pra praia, pra água, assim? Podem ir sim também. Aí tudo também tem questão de você tomar os cuidados, porque na praia tem uma doença bem comum, né, que é a doença do coração, que é um verminho que dá, e daí o animalzinho precisa tomar um remedinho antes dele ir, para não ter risco dele pegar essa doença, tá? Mas pode ir sim, viajar tranquilamente, desde que ele esteja vacinado e tudo em dia, não tem problema. Mas a água da piscina faz bem pro cachorro porque ela é Então, gelada. o cloro, né? Tem a É. questão do cloro. Então, o que normalmente a gente faz? Pede para dar um banho depois do que saiu da piscina, para tirar o excesso do cloro. E o do mar é a mesma coisa, para tirar aquele excesso. Tem areia, né, também. Isso. Aí tem que tirar a areia, tirar aquele mar, a água com sal, né? Para não ter risco também de deixar a pele do animalzinho machucada. Mas quando eles voltam, por exemplo, quando eles voltam com o dono, eles vão na sua clínica pra fazer, pra tomar banho de novo. Isso, tem o banho tosa, né? Que pode ser levado para fazer isso, ou você pode dar o banho na própria casa mesmo. Dá também para fazer isso. É bem legal. Tem mais alguma pergunta? Tá lembrando? lembrando. Também. Deixa eu ver se eu tenho alguma. Vocês perguntaram bastante coisa, né? Olha, eu tô aqui Sim. respondendo uma atrás da outra. Bastante pergunta. Aí também tem dos olhos, né? Tem colírio pra cachorro? Tem colírio também, tem o médico oftalmologista. Olha só. Hoje já existe também o animalzinho que tem catarata, igual de pessoas mais idosas. Mas aí tem cirurgia? E tem a cirurgia também. Nossa! É bem legal. E aí tem o veterinário, né, oftalmologista, que ele faz toda a parte de consulta, examina o fundo de olho, faz a pressão do olho, tudo certinho, vê se o animalzinho precisa passar por alguma cirurgia e, se for necessário, o oftalmologista mesmo que faz a cirurgia, tá? E aí o animalzinho também é anestesiado, não vai sentir dor nenhuma. Engraçado, né? Quando a gente tá triste, o cachorro não sente. Eles sentem. E quando eles estão tristes, a gente sente. Quando Com certeza. Porque existe a amor, gente, né, nós, Júlia? ele... Existe o amor ali, né, Sim. envolvido. Sim. Então, assim, tudo que tem o amor, a gente sofre, né? Então, no sentido, você gosta muito do animalzinho e ele sente que você gosta dele. Sim. Então, com certeza, ele vai ficar triste, ele vai ficar chateado, né? E a mesma coisa a gente. Sim. Você tem seus cachorrinhos, Sim. você gosta deles. Então, se eles ficam doentinhos, se eles ficam mal, você também vai ficar triste. Sim. É comum isso. Sim. Faz parte do processo, né? É igual quando eles vêm assim, feliz, e quando eles estão aprontando. Não pode, eles já sabem. Exatamente. Eles já ficam olhando pra você, tipo, eu não fiz nada. Isso mesmo. E você pretende ter cachorrinho? Por enquanto não, porque a gente tá morando em apartamento e eu prefiro não ter ainda porque eu pego amor pelos animais, eu pego amor, sim, pelos cachorrinhos eu pego amor. Mas quando eu viajo, quando eu vou pra casa da minha avó, eu não posso levar ele. Tá certo. E tudo. E tu? Por enquanto ainda não também. Mas você entende bastante, né? Uhum. Você perguntou várias coisas interessantes dos animais. Que eu tive uma que faleceu o ano passado, então durou
viveu por 12 anos. Então, Nossa, viveu 12 anos. E era de raça ou era é, tipo Fox Palestina, mas o Fox Palestino? mais pro lado como é? SRD, né? que fala. SRD, isso, sem raça definida que a gente É, fala. mas todo mundo pensava que era Fox Palestina, mas tinha cara mesmo. Legal, bacana. Hum. Mas é muito bom ter contato com os animais. Sim. A gente aprende muito com eles, Uhum. né? Então, hoje já é recomendado todo mundo ter algum bichinho, porque ajuda muito na parte Sim. emocional, é responsabilidade. Sim. Então, é bem gostoso. Uhum. Eu tenho uma cachorra, né? Ela é novinha. Aí, tipo, eu sento lá fora, ela sabe que eu tô lá, ela vem, senta no meu colo, deita, aí ela levanta, vem nas minhas costas, aí eu levanto, ela fica debaixo da minha perna e falo, E olha só que legal, né? Essa troca, né? Sim. Ela tá te dando muito carinho, Sim. né? Então é muito gostoso mesmo você ter um animalzinho em casa. sim. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Então, tem uns cachorros terapeutas também, né? Exato, tem, é muito legal. Tem os cães terapêuticos, né? Que eles vão em hospitais, eles tem também a questão do deficiente visual, né? E eles conseguem levar para vários lugares, né? Tem também a questão da depressão, que eles também ajudam pessoas assim com problema emocional, Uhum. mas o cão guia, né? Normalmente eles sim. ajudam as pessoas com dificuldade, né? É aqueles que vê prevendo a pessoa passar mal antes, né? Isso É, também. tem. Nossa. Lembra, Júlia? Lembra? Uhum. A gente foi. Mas eles também são espertos, né? Porque Muito. eles sabem quando a pessoa tá passando mal, Exato. quando a pessoa vai ter um desmaio, quando a pessoa tá doente. Gente, A gente os cachorros são foi. espertos. Júlia, você lembra? Que a gente Uhum. foi em São Paulo e a gente Sim. viu um cachorro. Um Mas cão-guia. é um cão guia. Obrigada, Ju. Cão guia e a gente não podia. A gente se Pôr a mão aproxima. nele, A gente é. não podia pôr a mão nele. A gente não podia Nele. pôr a mão nele. Mas a gente só podia ver de De longe, longe. assim. Legal, é bem interessante. Sim. E tem até os cães de polícia, né? Tem. Que ajuda também a identificar as drogas, identificar, Sim. ajudar pessoas que estão desaparecidas, Sim. né? Então, os animais, eles ajudam a gente o tempo todo. A gente Sim. tem que agradecer muito por eles, Aham. né? Falar que eles pegam desde bebezinho só pra fazer isso, né? Pra ser É, pra treinado. treinar. Isso, já vai ele treinando desde é, bebezinho. Exatamente. Já pega desse. É isso mesmo. Também depende da raça também pra cada situação, né? Então, Isso, por exemplo, o pastor alemão, eles são bastante usados para esse tipo de procura de de drogas, eles são até mesmo para farejador. Com farejador. Exato. Então, tem algumas raças específicas. O Rottweiler também, ele é bem usado, né, para esse tipo de prática. O pessoal some também, tem. Sim. Tem. Tem também. Os Goldens, né, são bem usados também para cão guia, São. labrador. São algumas raças mais específicas, né, que a gente vê com esse tipo de habilidade. Mas eles são treinados desde de bebezinho. então infelizmente está chegando ao fim. Eu gostaríamos de agradecer a Sandra. Eu que agradeço por esse momento. Foi muito legal passar aqui esses momentos e essas horas com vocês. Com certeza eu aprendi muito com vocês também. Foi muito legal a nossa troca. A gente aprendeu com você também. Sim. E qualquer coisa que precisar, vocês podem me chamar. Tá. Então a gente está ficando por aqui. Não esqueça de curtir, dar o seu like e compartilhar o vídeo em grupos e com seus amigos também. E seguir também o canal da Sorri Campinas para ver os vídeos que a gente já fez e os últimos ao vivo que a gente fez esse ano, que é a novidade.